A paz do Senhor, meus irmãos, nós estamos aí na segunda lição do segundo trimestre, aí tratando sobre os artesões do tabernáculo. Na primeira lição nós abordamos aí o tabernáculo, as suas características, as suas tipologias, trazendo para os nossos dias, e hoje nós vamos meditar a respeito dos artesões do tabernáculo. Então nós temos o nosso texto áureo, ali em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E nós temos a nossa leitura bíblica em classe, para sua meditação, aprendizado, Êxodo capítulo 31, do 1 ao 11. A paz do Senhor, queridos irmãos, bom estarmos aqui. Estamos na segunda lição, do segundo trimestre do ano de 2019. E nós vamos agora começar a tratarmos de uma chamada. 2 homens que Deus escolhe para um trabalho especial, que é o primeiro tópico aí da lição. E esses 2 homens são Bezalel e Aholiabe, homens chamados por Deus. E nós vamos entender aqui que Deus escolhe pessoas para a sua obra, primeiro dentro daquilo que Deus já os tem capacitado. Porque, bem na verdade, eu, por exemplo, sou um pedreiro e tenho a habilidade, a facilidade da comunicação. Então, quando Deus me chamou, me separou para o ministério, Deus já me chamou para o ministério, primeiro, não por ser pedreiro, mas pela habilidade da comunicação. E quando Deus chama esses 2 homens para a construção do tabernáculo, para a confecção de peças, esses já eram homens acostumados, já no Egito, a trabalhar com o ouro, com o bronze, com a prata. Eles eram acostumados a trabalhar com peles, acostumados a trabalhar também com a madeira. Então o Espírito Santo vem sobre eles agora, dentro aqui que nós vamos ver já no segundo tópico aqui, que é essa prerrogativa de Deus da escolha, porque a escolha, nós não podemos nunca esquecer, irmãos, que a escolha, ela é algo de Deus. O Salmo 139, se você ler o Salmo 139 e der uma meditada ali do versículo 13 ao versículo de número 16, o salmista vai falar que nós ainda nós ainda não tínhamos forma, ainda estávamos sendo tecido no ventre da nossa mãe. Deus já tinha para nós um projeto, ele já tinha, por que não dizer, até contado os nossos dias. Então, esta chamada de Deus para Aholiabe e Bezalel foi uma chamada específica. E no reino de Deus, para você, professor, é algo que você não vai poder deixar de passar para o seu aluno, que a chamada de Deus é algo específico, ela é algo direcionado. Porque há um termo usado, um adágio, isso é um adágio, irmãos, popularmente usado na igreja evangélica, mas que não é bíblico, não existe esse versículo. As pessoas até usam nas ministrações dizendo, olha, Deus ele não usa os capacitados, mas capacita os chamados. Isso é frase de crente preguiçoso. Ele não quer ler, ele não quer orar, ele não quer meditar, ele não quer ter um dicionário, ele não quer tirar um tempo para ler uma explicação, ele não quer tirar tempo para ouvir ninguém pregar. Então ele pensa que simplesmente ele vai pegar um texto qualquer, vai chegar no culto e ali surgirá do nada uma revelação e ele vai trazer uma explicação. E aí o que acontece é que por vezes nós vemos em nossos cultos que a gente às vezes está sentado, se vê obrigado a ouvir uma ministração completamente fora do contexto. Por quê? Porque a gente entende o quê? Esse irmão não leu esse texto, não estudou sobre ele, e ele ainda ousa dizer, foi a palavra que Deus me deu. Aí, irmãos, não foi a palavra que Deus me deu. Foi o texto que eu escolhi, eu abro a Bíblia, acho que aquela é a palavra, e esse de maneira nenhuma
pode ser usada, essa não pode ser uma fórmula de se usar para pregar a palavra. Eu não posso simplesmente abrir a Bíblia num texto e querer pregar. Não, está errado. Porque de repente eu abro lá e Judas foi e enforcou-se. Como é que eu trago esse contexto para um culto de domingo à noite? Como é que eu vou explicar para o pecador? Como é que eu vou puxar isso para o contexto? Então, irmãos, primeiro, Deus sempre vai usar você dentro daquilo que você já tem uma habilidade humana. Aí o Espírito Santo vai capacitar você. Eu tenho habilidade de falar, tenho facilidade de comunicação. Agora, não adianta eu ter a facilidade da comunicação e pegar uma lição como essa e não ler a Bíblia, não ler a lição, não ler o livro, não ouvir nada e vir aqui para o rádio. Não adianta nada eu ter habilidade para falar, não ter timidez para ir diante da classe e apenas abrir a lição e ler para os meus alunos. Não, aí não funciona. Você precisa entender que Deus chamou Bezalel, Aholiabe, mas eles já eram artesãos. Eles já tinham essa função e quando eles são chamados pelo Senhor, eles recebem a sabedoria do Espírito Santo para exercitar da maneira perfeita o que Deus queria para a sua obra. É interessante você colocar para os seus alunos o significado do nome desses homens. O nome traz consigo a característica deles. Então, quando diz ali chamados por Deus, literalmente está dizendo eu chamei pelo nome. Então é interessante porque Bezalel quer dizer na sombra de Deus. E Aholiabe quer dizer o pai é a minha tenda. Olha só, isso tudo já traz uma riqueza para você, para os seus alunos, para você poder entender que há uma particularidade. Quando Deus chama Abraão, Deus tem um propósito naquela vida, não chama ao acaso. Manda ele sair da sua terra, da sua parentela, porque havia ali o quê? A idolatria. E Deus queria fazer dele uma grande nação. Então, Deus chama Moisés também, de uma forma especial. Preserva a sua vida quando ele ainda estava no Egito, faz com que ele aprenda junto às melhores universidades do Egito, o capacita na forma de um grande general, porque depois ele lideraria. Você vai perceber no chamado de José, José tem um chamado para ser uma pessoa que vai governar, mas antes disso Deus vai o preparando. No caminho da sua vida, o seu caráter vai sendo formado. Isso é importante colocar para o aluno, para a tua classe, que Deus vai trabalhando nas dificuldades, nos percalços, nos desertos, nas traições. Em tudo isso está a mão e o Espírito de Deus. Assim diz o próprio José, quando seus irmãos veem que ele realmente não está morto e temem por sua vida, José disse, o mal que vocês intentavam contra a minha vida é um plano de Deus. Deus tinha tudo traçado. Então o mal virou no bem, porque José entendeu que a manifestação do poder de Deus vai além da nossa compreensão. Deus é onisciente. Então você, quando tem tempo, quando está na sua vida normal, dedique-se à obra de Deus, dedique-se a aprender a Sagrada Escritura, porque tudo isso servirá para você ser um instrumento na mão de Deus. Então nós tocamos aqui a prerrogativa de Deus, que Deus chama o indivíduo para determinadas obras, e nós podemos perceber como interessante essa chamada, porque o pastor Luciano tem um estilo diferente do meu. Ele é mais expansivo, ele prega mais avivamento, tem uma chamada mais evangelística. Eu, quando vou ministrar, sou mais na área do ensino, não sou tão avivado assim, mas são características diferentes. Ele não é mais, eu não sou mais, nós somos dentro do corpo, na nossa função que fomos chamados. Então nós vamos, para finalizar esse tópico aqui, poder explicar um pouquinho aquela chamada lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Que é quando a igreja cresce e há ali uma murmuração, que os apóstolos estavam atendendo a questão da palavra, mas as viúvas estavam sendo deixadas de lado.
E aí começa uma murmuração e os apóstolos reúnem entre si, e eu acho algo muito interessante, que na reunião toma-se uma decisão. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Mas esse pareceu bem a nós e ao Espírito Santo tinha ali características pré-requisitos. Primeiro, tinha que ser homens de boa reputação. Homens cheios do Espírito Santo e homens cheios de fé. Porque são 3 características que, para exercer a obra de Deus em qualquer nível, presbítero Sérgio, são necessários. E parecia tão simples porque era servir a mesa, mas o servir a mesa exigiu essas características. E na obra de Deus em si, para você ser um porteiro, se você não for um homem cheio de fé para receber pessoas, tendo em vista a característica de cada ser humano que chega, você não consegue. Se você não for cheio do Espírito Santo para ter consigo a mansidão para lidar com os filhos dos irmãos e ter a paciência com entra e sai, você não consegue. E se você não tiver boa reputação, o não crente não vem. Porque quando ele passar lá, não, eu não vou naquela igreja, olha quem é o porteiro de lá. Então, então, irmãos, o que nós precisamos entender? A chamada, o presbítero Irmão Sérgio abordou que é algo importante. Deus chama para si. Né? A chamada de Deus, ela é pessoal. Mas nós temos que absorver características. Tem as características, requisitos que são necessários para que eu faça parte desta chamada de Deus. Porque não adianta também eu ter... O que acontece muito? Eu estou em um culto, eu vejo, você vê, a pessoa recebe uma mensagem profética, Deus te chamou para o ministério pastoral. Então eu congreguei numa igreja um período de tempo, com uma congregação com 3.500 membros. Então o pastor era muito observador. Quando Deus usava alguém, Deus te chamou para o ministério pastoral, Deus te chamou para uma grande obra, no final do culto o pastor pedia ao diácono que estava próximo ao púlpito que fosse lá chamar a pessoa. E chamava ele e perguntava, você está fazendo bacharel? Não. Você tem 2º grau? Não. Então, meu filho, a primeira coisa para aquela profecia que você ouviu hoje cumprir, vai completar 2º grau, vai fazer bacharel em teologia, vai ser obediente, venha para os cultos de ensino, venha para a escola dominical, esteja todo o culto aqui. Depois que você tiver todo o culto, 2º grau completo, bacharel em teologia, eu posso te chamar. Aí a pessoa dizia, olha pastor, mas a chamada não é de Deus? Aí o pastor dizia, a chamada é de Deus, mas quem reconhece sou eu. E se você não tiver o bacharel, e se você não for frequente nos cultos, aí não adianta, eu não posso colocar o analfabeto para pregar aqui nos cultos de domingo, eu não posso colocar você analfabeto, aí a pessoa fala, mas antigamente, aí o pastor dizia, você falou certo, antigamente, mas agora é ano 2000, ele dizia, agora é ano 2000, agora a igreja tem advogado, agora a igreja tem médico, agora a igreja tem, a maioria das pessoas fazem o 2º grau, agora é obrigatório, você precisa ter conhecimento, até para você saber como portar, como falar. Então, irmãos, nós precisamos entender que a chamada de Deus em todos os tempos da igreja, e o tabernáculo vai nos ensinar isso, esses homens eram capazes, voltando naquilo que o presbítero Sérgio falou, principalmente para você, professor, quando for dar aula, quando Moisés vai separar esses homens, não se esqueça. A escola que Moisés passou foi os primeiros 40 anos que ele viveu no Egito. Porque ele estudou para se tornar um grande estadista. Porque na morte de qualquer um dos seus irmãos, ele era indicado para ser o faraó, mesmo sendo ele um filho adotivo, ele estava na linha sucessória de rei. Então ele se torna general, ele estava preparado. Agora, quando Deus leva ele para o deserto, Deus forja o seu caráter, mas Deus não tira o seu conhecimento. Para você, até como uma base... E até para citar, é muito interessante o texto de 1 Timóteo capítulo 4, que diz assim, ó, não te faças negligente para com o dom que há em ti. Quer dizer, o dom já estava em Timóteo, mas Paulo estava vendo que ele estava meio tímido, estava meio parado, então ele desperta, né? A Timóteo dizendo assim, o qual te foi concedido mediante a profecia com a imposição das mãos do presbítero, medita nestas coisas e nelas ser diligente, quer dizer, ser trabalhador, te empenha nisso aí, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Olha só,
As pessoas deveriam perceber que ele progrediu, que ele cresceu, que ele tinha frutos para botar para as pessoas se alimentarem. Porque ele era um servo de Deus, um obreiro da casa de Deus. Aí, finalizando, tem cuidado de ti, mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Então, para nós finalizarmos esse último tópico, a pluralidade do serviço cristão, feche com essa ênfase de que o dom muitas vezes já está na pessoa, o talento já está na pessoa, mas precisa ser trabalhado, ser diligentemente buscado para que você possa exercer uma atividade na casa de Deus. Você vai evangelizar na rua, você vai evangelizar no trabalho, é diferente de você falar ao público, né? É junto de uma comunidade. E Deus tem nos dado condições de nos capacitar através do Espírito Santo, porque não vem com aquela posição que a letra mata, né? Porque a letra o que mata lá está dizendo é a lei de Deus, não era a letra do conhecimento. Então está fora do contexto. A letra ela vivifica, a palavra com o Espírito Santo ela vivifica. Então nós vamos partir para o segundo tópico da nossa lição, que vai tratar sobre cheios do Espírito de sabedoria, entendimento e ciência. Muito bem, então nós estamos agora no segundo tópico, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. E nesse primeiro subtópico vai falar cheios do Espírito para realizar a obra. É interessante notar, para você que está ministrando e passando, a maneira como o Espírito Santo ele atua desde a eternidade. Nós não podemos imaginar que o Espírito Santo ele somente atua depois da descida lá de Atos Apóstolos. Ali é um evento, como se diz, um marco inicial. Mas antes, na criação, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, quando Deus disse, haja luz, quer dizer, ali estava o Pai, estava o Filho e estava o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele sempre vem trabalhando na vida dos homens, como aqui na vida de Bezalel e Aholiabe. E o interessante notar, para você que está passando esse conhecimento, é que a capacidade que o Espírito Santo dá é como um impulsionar, é como colocar um desejo. Então nós vamos sempre nos aperfeiçoando. Quer dizer, eu vou dizer para você, quando eu comecei a ler, eu tinha uma grande dificuldade. Eu peguei o primeiro livro meu na biblioteca, acho que eu tinha uns 14 anos de idade, e eu decidi, assim, eu quero começar a ler. Comecei com biografias. Eu me lembro bem da primeira biografia, foi David Ben-Gurion, criador do Estado de Israel. Olha só. Mas tudo isso, eu olhando para trás, eu percebo que era o mover do Espírito Santo na minha vida, porque essas leituras fariam parte do meu crescimento espiritual para mim poder alcançar uma habilidade dada por Deus para poder ensinar, para poder escrever, para poder participar do crescimento da obra de Deus. Você percebe isso? Então, nós somos chamados e Deus vai trabalhando na nossa vida de tal forma que você já vai ser usado naquilo que você já tem a propensão. Então, é como você pegar e imaginar que agora você vai orar, você vai jejuar e você vai ser cheio do Espírito Santo e as habilidades virão para você. Sem você ler, sem você estudar, sem você manusear, sem você fazer alguma coisa. E eu acredito que não aconteça assim. Pelo menos comigo não. Não sei se com o pastor Luciano. Não acontece, irmãos. Não acontece. A questão é que, por vezes, nós pensamos que essa capacidade ou essa capacitação que o Espírito Santo vai me dar, ela vai aparecer como um passe de mágica. Essa é a realidade de muitos. Mas não é assim que funciona. Bezaleel e Aholiabe, e aqui há muitos obreiros envolvidos, porque eles eram aqueles que supervisionavam, o Espírito Santo também desceu sobre os demais obreiros na confecção de todos os utensílios do tabernáculo.
O que que acontece? Eles já eram pessoas que já sabiam fazer. Agora, para fazer para Deus, eles precisariam fazer com esmero, com dedicação, com perfeição. Para eu discursar na faculdade, eu posso preparar um discurso acadêmico, com tempo, bem pontuado, com normativas, tudo dentro da gramática. Perfeito. Eu sei as regras, eu vou lá, vou pegar as regras da BNT, vou pegar as regras da gramática, vou me preparar tempo, vou tudo certinho. Isso é tempo para eu dar um discurso na faculdade, na academia, para as pessoas, para os catedráticos que lá estarão. Isso eu sei fazer. Agora, na obra de Deus, me é útil. Por que que isso me é útil na obra de Deus? Essa capacitação não me veio pelo Espírito Santo. Que isso, pastor? Não, irmãos, essa eu estudei. Essa eu estudei. Isso foi investido tempo, isso foi investido horas, foi investido dias, foi investido muitas horas de leitura, muitas horas de aula, muitas horas de aprendizado. Agora, quando chega na obra de Deus, aonde é que atua o Espírito Santo? Quando eu estou na ministração, eu posso ter a habilidade de falar. Mas, para que alguém sinta a presença de Deus, a minha fala tem que ter a unção do Espírito Santo. Aí entra a capacitação. Essa é a capacitação. Aí está o diferencial. Onde entra o Espírito Santo? Eu entendo o texto que eu leio. Talvez eu entenda bem, mas para eu expressar o que eu li, se o Espírito Santo não colocar vida nas minhas palavras, não vai resolver. Alguém pensa assim, Paulo converte hoje, é batizado com o Espírito Santo na casa de Ananias, e no terceiro dia Paulo sai pregando. Não, senhores. Paulo fica por aproximadamente 16 anos, Barnabé tira o apóstolo Paulo do anonimato, leva o apóstolo Paulo para Jerusalém, Paulo tem um embate com Pedro, eles não se entendem porque a linguagem de Paulo era muito polida e Paulo tinha uma visão muito ampla, a visão de Paulo era diferenciada devido Paulo ser um homem muito estudado. Paulo então entendeu que a chamada dele era para além fronteira de Jerusalém. Aí ele vai para os gentios. E isso, irmãos, que nós precisamos entender. A capacitação entra aí. Aí você vai analisar o quê? Olha quanto Paulo escreveu, olha quanto Pedro escreveu, olha quanto o próprio João, que recostava ao peito de Jesus, escreveu, e quanto o próprio Paulo escreveu. Então isso é o que você, professor, vai passar na sua classe. Ser cheio do Espírito Santo não é uma barganha. Eu vou ali, jejuo tantos dias, oro tantas horas, porque aqui em off nós conversamos. E andou Enoque com Deus, mas não fala quantas horas Enoque orava por dia. Não se tem. E olhou Deus para a terra e viu em Noé justiça. Mas quantas horas Noé orou por dia? Eu não sei até hoje quantas horas Noé orava por dia. Eu só vejo falar que Jó orava uma vez por dia, que ele orava de madrugada e apresentava sacrifício, porque ele dizia, Senhor, se os meus filhos lá na festa tiverem falado alguma coisa, rido de alguma coisa, fizeram alguma coisa desagradou, estou aqui apresentando sacrifício ao Senhor. É aí que você vai ver. Só aí que você vai ver. E isso, irmãos, é algo muito interessante para a gente pontuar e a gente entender que esse ser cheio do Espírito Santo não é uma barganha, é relacionamento diário com Deus. Eu já deito me relacionando com o Senhor e eu acordo me relacionando com o Senhor e eu passo o dia me relacionando com o Senhor. De profissão, eu sou pedreiro. Mas eu comecei assentando tijolos. Meu pai fazia as cabeças aprumadas, colocava a linha e eu vinha colocando as fileiras de tijolos. E vinha. Depois, um dia, ele resolveu me ensinar como é que fazia as cabeças. Aprendi a aprumar.
Aprumei, consegui. Depois um dia ele me ensinou a rebocar, custei aprender a chapar a massa. Aprendi a chapar a massa, com o tempo me ensinou a fazer o esquadro. Um dia ele falou, vamos colocar piso. A primeira vez, irmão, pelo amor de Deus. Principalmente em Minas Gerais, que era um piso diferenciado, uma pedra chamada ardósia, que para trabalhar com aquilo era uma coisa horrorosa. Para conseguir trabalhar, era sentado na massa de cimento. Vi uma pedra mais grossa e tá mais fina, porque não se cortava por igual. Fui aprendendo. Hoje eu coloco porcelanato, hoje eu coloco granito. Mas eu fui me aperfeiçoando. Então você precisa entender, você tem uma chamada, Deus chamou você, o Espírito Santo vai capacitar você, mas essa capacitação, ela normalmente virá no relacionamento. E é interessante, aproveitando aqui, o quê? O Espírito Santo sempre estará em evidência, presbítero irmão Sérgio. Não para eu lhe provar que estou cheio. Não. Haverá um momento em que será necessário ele aparecer. E é nesse momento que ele aparece. Ninguém percebeu que Filipe estava tão cheio em Jerusalém, a ponto de perceber que Filipe seria trasladado. Mas ele estava tão cheio que ele chegou a ser trasladado. E ninguém percebeu. Os próprios apóstolos não perceberam. Esse homem aqui é diferente. Ele está tão cheio que ele vai chegar em Samaria e vai fazer coisas extraordinárias. Mas na necessidade. E Filipe, com coragem, ele chega ali, ele prega o evangelho e toda a Bíblia diz, toda Samaria creu no Senhor Jesus, a ponto de Pedro receber a notícia e ir lá saber o que estava acontecendo em Samaria. O que está acontecendo aqui? Tem algo diferente aqui em Samaria. E olha, irmãos, que as pregações de Pedro, uma era 3.000 e outra era 5.000. Para Samaria chamar a atenção de Pedro o que estava acontecendo. Então entenda aqui, irmãos, é relacionamento. Muito bem pontuado e você deve frisar. A oração é essencial na nossa vida. Nós colocamos aqui na lição que essa capacitação não é uma barganha com Deus, isso é fundamental. Há pessoas que, por exemplo, vão dizer assim, mas eu orei, eu jejuei, então eu mereço o dom. Nós sempre temos tratado disso. Dom é presente. Se você pode pagar, não é mais presente. Então, e Deus dá segundo aquilo que Ele necessita para crescimento da sua obra. Então, quando nós olhamos aqui a questão de ser cheio do Espírito Santo, quer dizer que você, quando ora, é porque você tem desejo de falar com Deus, que é teu Senhor, que é aquele que te ama, que te comprou. Quando você jejua, é para quê? Para mortificar as obras da tua carne. Quer dizer, não é para você adquirir um dom, não é para você pregar bem. Porque eu conheço pessoas que pregam bem, mas não oram, não jejuam, mas pregam maravilhosamente bem. Quer dizer, aí eu fico percebendo assim, nessas capacitações, inicia-se com a colocação dos tijolos e vai se aperfeiçoando. Você teria coragem de ser operado por um médico recém-formado e você ser o primeiro? Não é muito melhor você ser operado por uma pessoa que já operou por 30 anos? Por quê? Porque você sabe que ele tem habilidade. Você não vai ser o cobaia dele. Agora você imagina você que tem a possibilidade de ensinar, pega uma lição dessa e vai ler no sábado à noite. E vai ensinar a tua congregação no domingo de manhã. Quer dizer, que tipo de alimentação vai dar? Não dá tempo de você adquirir toda o conhecimento para passar para as pessoas. Então é uma responsabilidade nossa nos preparar, porque nós somos aqueles que estamos na terra para representar a Cristo. E Deus não quer que nós representemos Ele de forma errada. Por isso Paulo diz, ser diligente, acorda cedo, lê bastante, estuda, para que você possa alcançar a excelência. No ponto 2, nós vamos para habilidades especiais para a obra especial. Isso, dentro da mesma temática, você pode colocar os vários exemplos simples na sua congregação. Quem é a secretária da escola dominical? É uma pessoa que sabe ler e escrever. É uma pessoa que sabe números, sabe preencher o formulário. Se você pegar uma pessoa que não sabe ler e escrever, como é que ela vai fazer? Então, mas ela não é menor do que aquela secretária. Se você tem um tesoureiro na sua congregação, possivelmente essa pessoa gosta de números. Ela sabe fazer a contabilidade. Se você pegar alguém para pintar a parede, um profissional e um não profissional, tem muita diferença.
Para pintar uma parede reta não tem problema, mas se tiver um problema de vazamento atrás da parede, se tiver um problema de mofo, se tiver um problema de recorte de canto, tudo isso é habilidade. O pintor, quando começa, ele faz torto quando é novo. Aí depois ele descobre que o pincel bom para fazer canto é o velho, não é o novo. Quer dizer, ele vai pegando habilidade na mão. Então, de tanto você ler e estudar, quer dizer, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquilo que você aprendeu e daquilo que você leu. E aí, na hora que você precisar, é a questão do Filipe. Filipe chega diante do eunuco e aí ele vê que o homem estava lendo uma passagem de Isaías. E pergunta, entendes tu o que lê? E o que ele disse? Como posso entender se não tem quem me explique? Como é que Filipe vai explicar? Porque ele desde criança aprendeu as Sagradas Escrituras e sabe o que está. Então, não é porque você ouve dos outros, é porque você lê e procura na fonte. Irmãos, e é muito importante para nós professores termos em mente que quem não tem, não pode dar. Isso, irmãos, a gente não pode fugir desse princípio. O que acontece? Os séculos se passaram, os tempos se passaram, a modernidade chegou. Mas a preparação continua sendo a mesma. Porque se o Espírito Santo percebeu e ele viu que eu tive tempo e eu pude estudar, ele simplesmente não vai me revelar a palavra na hora. E nós precisamos voltar a entender que ele capacita pessoas em atividades específicas. Deus não depende, é claro, de nossas habilidades naturais, não vamos deixar de pontuar isso aqui, não, Deus não depende. Isso não. Deus pode, de repente, pegar alguém do nada e fazer. Mas eu não posso contar com isso na hora, por exemplo, do ensinamento. Porque para ensinar é alguém que está hábil para ensinar. Como que vai pegar o pastor Luciano e vai colocar na minha mão um trombone para eu tocar na orquestra? Eu sei ler a partitura, mas eu não tenho embocadura. Eu não tenho habilidade para sopro, não adianta teimar. Mas o irmão é cheio do Espírito Santo, coloca o violão na minha mão. Pois é, irmão, eu sou cheio do Espírito Santo, mas meus dedos doem e eu não sei fazer as posições. Eu sei dar o tom do hino. Eu sei ler lá na harpa de música qual que é o tom, mas eu não sei tocar. Então, irmãos, porque eu não tenho habilidade. Então, para eu vou ter que parar um tempo, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar. E eu não tenho uma chamada específica para isso e custei reconhecer. E tive que entender que a minha chamada era outra. Outra coisa para você que nos ouve, professor, seja feliz com a chamada que Deus te deu. Porque por vezes, presbítero Sérgio, nós ficamos frustrados. Eu queria ser igual o fulano de tal. Não, irmão, seja quem você é, seja feliz com a chamada que Deus te deu, esteja no lugar que Deus colocou você. Secretária, Deus colocou como secretária, glória a Deus. Deus colocou na portaria, glória a Deus. Deus colocou como professor, glória a Deus. Porque, irmãos, o imperador do Japão não se prostra diante de ninguém, mas diante de um professor ele se prostra. O papel de ensinar é importantíssimo. Por isso, vai colocar a palavra como uma espada, né? E a Bíblia diz que veja bem como maneja a palavra da verdade. Então, você que ensina tem a capacidade de direcionar a pessoa para o caminho certo, mas também para o caminho errado. Aí pode entrar para o caminho da heresia. E sempre nós temos que conferir com a palavra, como os bereanos. Então você, antes de falar alguma coisa porque ouviu, como aquela mensagem, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, isso não é bíblico. E isso dá margem para a pessoa ficar, como diz outro, na dependência e não buscar. Eu falo para o meu filho, ele está querendo vender agora, eu digo, olha, tu pega o teu mostruário e entra durante o dia, 12, 14, 16, 18 lojas. Se tu receber não, tu vai ficar craque em receber não. Não vai te atingir mais. Não importa que tu não está vendendo, mas tu está aprendendo. Entra, mostra, insiste, persiste. Daqui mais um tempo você vai receber o quê? O fruto do teu trabalho, a tua perseverança. Você vai chegar num ponto em que você vai saber as desculpas, saber como entrar, como sair,
Por quê? Porque perseverou. Então, muitas pessoas hoje acreditam que é do dia para a noite. E nós vimos ali, Moisés, 40 anos para chegar a entender um pouquinho. José, mais ou menos 16 anos. Davi, 20 e poucos anos. Então, o próprio Paulo, 16 anos. Então, eu e você também estamos engatinhando. E todo dia aprendemos um pouco para poder passar para os nossos irmãos e contribuirmos para a obra de Deus. Nem eu, que sei bastante ou pouco, sou mais do que aquele pessoa bem simplesinha que não sabe nada, porque a alma dele tem o mesmo valor que a nossa. Mas Deus nos coloca em posições diferentes. Então, se dedique na obra de Deus e faça com que nasça também no desejo do coração dos teus alunos o desejo de aprender. Muito bem, nós estamos aí finalizando o último tópico, que é usando os talentos para a glória de Deus, né? E o subtópico vai dizer os talentos ou a habilidade de Bezalel e Aholiabe. Então, é bom frisar essa questão. Usando, talvez não seja bem o termo correto, né? A questão de usar. Nós devemos ser usado e não usar. Quer dizer, eu não posso me utilizar da minha habilidade de falar para conduzir as pessoas àquilo que eu quero. Ou utilizar, de repente eu sou uma pessoa que tem uma oportunidade para trazer uma mensagem e saber de um ocorrido e utilizar essa mensagem para atingir aquilo que eu já sei. Por isso a importância do ser cheio do Espírito Santo. Porque quando Deus revela aquilo que está oculto, aí o coração é quebrantado. Agora, quando eu já sei, aí é um problema. Então, a questão aqui da habilidade, do sentido da palavra, é que Deus vai utilizar esses dois homens em atividades que não são de sacrifício, não são de incenso, não são de uma veste sacerdotal. Eles não aparecem nessa posição. A obra deles vai ter também uma coisa sensacional. É que Deus vai se utilizar da mão de obra deles para algo que vai ter um fim. Os sacerdotes vão ser chamados para trabalhar por longo tempo. É um ministério que perdura. Eles vão fazer algo, vou fazer esse copo aqui. Acabou o copo, a minha obra acabou. Acabou o tabernáculo, a mão de obra deles finalizou. Porém, a habilidade deles de trabalhar com ouro continua. E aí, a dificuldade é o seguinte, porque muitas vezes essa habilidade de fazer ouro, se a pessoa não tiver com o Espírito Santo de Deus, pode fazer bezerro. Você já percebeu isso? A mesma habilidade que você usa para o bem, o diabo pode utilizar para o mal. Deus, quando na figura de Cristo está na tentação, é tentado pela própria palavra. O diabo usa, está escrito. Quer dizer, a Bíblia sendo usada para algo errado. Mas Jesus também diz, não, mas está fora do contexto. Também está escrito. Lê a frase toda, como Jesus podia dizer para o diabo. Tu não leu tudo, né? Então, nós olhando aqui, é muito importante. Porque eu vejo a capacidade desses homens de trabalhar com ouro, com tecido, com fios. E eu olho, por exemplo, na figura de um pedreiro, né? Na figura de um representante comercial. Quando eu estou vendendo algo para uma pessoa, para um cliente meu, eu estou representando Cristo lá, eu estou fazendo a obra de Deus. Na habilidade de eu demonstrar o produto e vender aquele produto e fazer isso, eu faço como se fosse obra de Deus. Muitas oportunidades eu tenho tido no momento em que eu estou vendendo. Deus me usa porque ali aparece uma senhora com problema no casamento, um senhor com problema financeiro, mas a alma machucada, uma pessoa que não foi perdoada, uma pessoa que está desanimada, e eu, como um servo de Deus, o Espírito Santo me dá a oportunidade para me utilizar do quê? Daquilo que eu tenho lido, aprendido, estudado, e agora ele pode me usar para trazer uma mensagem para essa pessoa. E bom frisar, irmãos, que muito importante é que Bezalel e Aholiabe,
eles terminam todo o trabalho do tabernáculo, continuam suas respectivas profissões, mas felizes servindo a Deus. Eu vou abrir um parêntese aqui para nós, que nós também temos que ser felizes em exercermos por um tempo aquilo que nós somos chamados. Você, de repente, é chamado para exercer a liderança de um departamento, você, professor, vai poder falar sobre isso. E aí, na hora da troca da liderança, eu saio triste, mudo de congregação, mudo de denominação, mudo de campo eclesiástico, porque eu fui tirado. Mas nós vamos ver que esses obreiros que trabalharam aqui, Bezalel, Aholiabe, porque todos os obreiros trabalharam juntos, continuaram todos. Os sacerdotes, os levitas tomam a posição, desfrutam de todo o trabalho que eles tinham feito, porque era tudo muito lindo, muito bem feito, mas eles não tinham feito nada. E eles continuam a sua vida. Então, irmãos, também nós precisamos entender que Deus pode nos chamar para algo temporário. E se Ele te chamar para algo temporário, faça o temporário com alegria, com satisfação, com esmero e com muita dedicação, porque tudo que você fizer, o que eu fizer, nós estamos fazendo para o Senhor. O segundo tópico aqui é o quê? Os talentos revelados na igreja. Lembrando, irmãos, que igreja não é essas 4 paredes do templo. Eu sou igreja onde? No trânsito eu sou igreja. Lá na casa que eu estou trabalhando, eu sou igreja. Na empresa que eu trabalho, eu sou igreja. A irmã que está aí te ouvindo, que trabalha lá como a cozinheira do restaurante, ela é igreja. Você vai brilhando, porque Jesus, ele fala em Mateus, capítulo 5, ele vai dizer o seguinte, olha, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que o vosso Pai que está no céu, ele seja glorificado no Filho. Eu acho interessante esse versículo, presbítero Monsérgio. Por quê? Porque Jesus não fala assim resplandeça a minha luz em você. Ele não fala isso. Ele fala assim, resplandeça a vossa luz. Ele está dizendo, você tem obrigação de brilhar. Então, os talentos revelados na igreja começam onde? Lá fora. Lá fora as pessoas têm que perceber que eu sou a igreja. Irmãos, eu acho muito bom, eu me sinto bem quando alguém chega e pergunta, você é crente? Sem você falar nada. Eu acho, irmãos, eu acho isso fantástico. Quando alguém chega perto da gente, no banco, no supermercado, ou às vezes quantas vezes ocorre, eu estou no avião, alguém pergunta, você é crente? E eu falo, graças a Deus, sou servo de Deus, sirvo ao Senhor. Eu nunca uso o termo pastor, nunca procuro. O máximo que eu puder evitar usar o termo, eu evito. E eu acho tão bonito porque eu percebo que é a luz. É essa luz que Jesus falou. E é esse talento que tem que ser revelado. A primeira parte dos talentos revelados na igreja é eu lá do lado de fora. Porque nós, como igreja, nós precisamos atrair o mundo para Cristo. E para eu atrair o mundo para Cristo, aí, irmãos, bate em algo assim complicado para os dias de hoje, mas necessário falar. A igreja, ela só é igreja quando ela anda na contramão do mundo. O termo eclésia, tirados para fora. Pois é, então eu não posso estar lá dentro. Então eu estou na contramão, eu não sou igual, eu sou diferente. Então eu já começo a demonstrar talento do lado de fora. Eu não me visto igual, eu não penso igual, eu não falo igual, eu não canto igual, eu não ouço as mesmas músicas, eu não participo dos mesmos pensamentos, eu não participo das mesmas festas. Lá os meus talentos já são revelados. Por quê? Porque para que a minha palavra tenha credibilidade, quando eu falar de Jesus, vai ter algo muito importante, presbítero Monsérgio, a ser pensado e que vai ser pesado na balança. Não é a certeza que o irmão tem quando fala, mas é a credibilidade que o irmão vem passando ao longo do tempo.
Talvez a pessoa é seu cliente há anos e você nunca falou para ele de Jesus. Mas você vem passando para ele uma credibilidade. No dia que você falar para ele de Jesus, ele vai prestar atenção. Por quê? O Sérgio me trata com honestidade. O produto que ele me vende, eu posso acreditar. O que ele me oferece é o que eu compro. Ele me oferece um produto e quando chega aqui, é o que ele me falou. Eu paguei o que ele me ofereceu, mas chegou aqui o que ele me prometeu. Não chegou uma peça mal feita. Não chegou uma peça aqui sem corte, não chegou uma peça aqui sem acabamento. Olha, o Luciano é meu pedreiro, mas eu não vou lá todo dia no serviço, mas quando eu chego lá tem serviço apresentado. Eu não preciso falar para ele de Jesus. Agora, quando surgir a oportunidade e eu falar de Jesus, aí entra a palavra credibilidade. Porque o meu talento já foi demonstrado. Aí esse talento demonstrado lá fora, ele é usado dentro da igreja. Dentro da igreja. Aqui refere-se aqui, falando da parábola, lembrando que cada um recebeu de acordo com a capacidade que tinha. O que recebeu um não era menor do que recebeu 5. Não, a capacidade, era a capacidade. Ele não podia ter granjeado mais um? E ele não seria recompensado da mesma maneira? Aí você, professor, precisa abordar para o seu aluno aí. Você foi chamado só para fazer a chamada? Chegue no horário e faça a chamada no horário. Faça ela com dedicação. Faça ela com alegria. Aí você, talvez você é o professor da escola e nós precisamos criar uma nova cultura. Eu vou, como eu estou aqui, eu posso falar com liberdade, eu fico invocado, irmão, quando falo escolinha dominical. Não é escolinha, irmãos, é escola dominical. É ensinando a palavra de Deus, ensinando o caminho que leva para o céu, que muda o caráter. Aí você fala, o que você é lá na sua igreja? Eu sou um professor da escola. Não, irmão, você é professor da escola dominical. Você é alguém que dedica a ler a palavra. Você é alguém que passa uma semana lendo a lição, se esmerando para chegar no domingo de manhã, você ter ali 45 minutos, 1 hora, para oferecer para os seus alunos aquele pãozinho quente, gostoso, que alimenta a alma, muda pensamento, muda caráter, muda vida, muda direção. Então aprenda uma coisa, o talento primeiro é revelado do lado de fora do templo e depois ele é usado dentro do templo para a edificação da igreja. É por isso que Paulo fala, aí eu vou chegar nos dons. Os dons é um presente, que aí não dá para negociar. Que aí Paulo fala o quê? Que os dons do Espírito é dado, é repartido para cada um segundo a medida da fé para a edificação dos santos. Não é nem para que eu diga assim, eu tenho dom, tá? Não sei, eu, o presbítero Sérgio, eu tenho um dom de revelação que eu vejo, quando eu profetizo, você pode escrever. Não, irmãos, não é para nada disso. Primeiro, que eu não tenho. É um presente. Segundo, que não é para mim. É para a edificação da igreja. Temos muita coisa que falar. Você tem percebido aí que a lição ela é rica, né? Nós temos que cuidar para também poder trabalhar no caráter da nossa classe, dos nossos alunos. E isso é fundamental, que você pontue, por exemplo, como o apóstolo Paulo fala, né? Quando nós trabalhamos para o ímpio, nós trabalhamos como se fosse para o Senhor, honrando o horário do trabalho. Quer dizer, como você disse, se eu sou contratado para começar às 8 horas, eu chego 10 para as 8. Eu não conto com a sorte de que acordei 15 minutos antes do horário e moro longe e vou pegar trânsito e vou dizer assim, mas o problema é o trânsito. Não, então eu acordo mais cedo. Isso é honrar ao Senhor dentro do teu trabalho. Que se você é contratado para trabalhar das 8 ao meio-dia, não vai para o banheiro 3 vezes durante o trabalho. Não fique mexendo no celular enquanto... Isso é obra de Deus, irmãos. Parece simples, mas é o que se trata, porque é trabalho com esmero. Você é um representante, eles estão olhando lá. Não, ele não brinca em trabalho. Ele fala que chega naquele horário, ele chega. Ele não mexe na gaveta, não tira dinheiro. Pode deixar ele com outra pessoa que ele não
não faz nada com maldade. Isso é obra de Deus. Aqui o tema está dizendo que nós somos chamados não só para trabalhos específicos como pregar, falar em público, cantar, mas também como instrumentos na vontade de Deus para fazer. Imagina, se você é um professor secular também, você alfabetizar uma criança. Isso é obra de Deus. Você está influenciando uma vida. A pessoa vai se lembrar de você para sempre. Eu me lembro da minha professora do primeiro ano, a professora Gilda, eu não me esqueço. Aí, diretora Erotídes da Silva Campos. Sei o nome dessa mulher até hoje. Esse dia mandei uma mensagem para ela, nós começamos a rir. Por quê? Marca a vida. Então, o talento que você tem, como Dorcas era uma costureira e era amada pelos irmãos, disse: Pedro, por favor, ora por ela. Por favor. Mas o que ela fazia? Só costurava. Mas era uma coisa que ela fazia e as pessoas tinham o prazer de levar lá. É uma costureira que faz com capricho, que é cuidadosa, entrega no prazo. Estão entendendo? Quer dizer, nós podemos abranger não só aquela visão do dom, porque o dom é um grande problema se nós não cuidarmos. Vira idolatria. Eu ministro bem, as pessoas me elogiam e eu não tenho cuidado e acabo ficando orgulhoso. Quer dizer, aí eu começo a me ensoberbecer. Aí Deus me usou uma vez numa profecia e agora eu imagino que eu sempre serei usado. Então, quer dizer, quero ser tratado com diferença, não, porque eu sou profeta, né? Como eu sou levita, ou como sou pregador, ou eu sou pastor. Todos nós somos servos de Deus. Todos nós teremos que estar com nossos joelhos perante o Senhor. Quanto mais responsabilidade sobre o nosso ombro, mais seremos cobrados. Então nós temos que ter aqui a visão, como falou o pastor Luciano, muito bem falado, e você também deve pontuar isso, que todos temos talentos dados por Deus, segundo a nossa capacidade. Importante, irmão, só para encerrar, profeta. Eu sou profeta. Não, irmãos, eu não sou profeta. O termo profeta usado pelo apóstolo Paulo é o que eu e o presbítero Monsenhor estamos fazendo agora. É o que você, professor, vai fazer diante da classe. É o que o seu pastor faz no culto de ensino. É o que o pregador faz no culto de domingo à noite. Não o ato de entregar uma mensagem profética. Dom de profecia é uma coisa. E ser profeta, no contexto que Paulo fala, é aquele que ensina a palavra, é aquele que prega, é aquele que se dedica à pregação da palavra. E eu, irmãos, tenho que sempre procurar, nós procurarmos entendermos uma coisa. O que nós recebemos vem do Senhor. E o apóstolo Paulo nos ensina, e nós temos que levar isso como regra de fé, como prática, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E nós aguardamos, irmãos, semana que vem. Muito obrigado. Se inscreva aí no nosso canal, dê um like, faça um comentário, compartilhe, nos ajude e que Deus nos abençoe no nome de Jesus.